porque a gente vai falar de um assunto muito sério que acomete principalmente a todas nós, mulheres, né? Estamos sempre à beira, né, de um acontecimento estapafúrdio, sem explicação, que é o feminicídio. Feminicídio nada mais é do que a morte, em grande volume, diga-se de passagem, de mulheres. Esse termo foi considerado pela lei brasileira e a gente vai conversar sobre ele um pouquinho hoje com a Camila Paula, que é representante do Centro Feminista 8 de Março aqui em Mossoró. E é um tema pesadíssimo, né, Camila? Bom dia ainda, né? Que de tarde é que você vai estar lá comentando a respeito desse assunto. Como é que está a questão do feminicídio, em especial aqui em Mossoró? Bom dia, né? Então, assim, primeiro que agradecer, né, o espaço para a gente estar falando sobre. Nós vamos estar hoje de 1h30 da tarde, né, de 13h30, conversando sobre esse tema lá na Faculdade de Enfermagem, no auditório da Faculdade de Enfermagem da UERN. E sobre os casos de feminicídio, né? Tipo, primeiro que o feminicídio é um crime que tem uma tipificação específica, né? Porque é um crime de ódio, né? É um crime de controle e de poder dos homens sobre as mulheres. Né? É importante, essa lei ela começou a valer em 2015, e é importante que ela tenha, que ela exista e que as pessoas saibam que não se trata de crime passional, não se trata de, ele estava descontrolado, não se trata de um homicídio qualquer, né? Se trata de assassinato de mulheres por achar que eu tenho o controle sobre ela, que eu tenho o controle da vida dela, né? Então, assim, isso é comprovado através de dados, né? No Brasil, a cada dia morrem pelo menos 13 mulheres. 13 mulheres são assassinadas, na maioria dos casos, mais de 50%, por companheiros ou ex-companheiros, né? E isso é algo muito, muito simbólico, é muito palpável, né? Algo que não tem como negar, né? E aqui em Mossoró, os registros, como eu estava conversando esses dias com Rosi, que trabalha na Delegacia da Mulher, e ela dizendo que muitos casos não chegam a serem denunciados ou a serem vistos como o que de fato foi, o que de fato é, né? Então, para você ter ideia, o Brasil está num ranking, dentre 83 países, ele está em 5º lugar. É um ranking que a gente não gostaria de estar, tão pouco de estar numa colocação tão generosa, vamos dizer assim, né? Em 5º lugar na questão dos feminicídios no país. É assustador, é um tema que a gente tem que debater todos os dias. Mulheres, univos, porque tem essa cultura machista de que as mulheres brigam entre si, que são inimigas, que, enfim, dentre outras tantas coisas, para que o poderio masculino permaneça sobre nós. E a gente tem que aproveitar que a gente ainda pode falar sobre isso abertamente em TVs, em internet, em qualquer lugar, porque a gente não sabe o que vai vir por aí. E se vier realmente, vai ficar mais complicado ainda, já é complicado e vai se tornar ainda mais. E é mais do que o momento das mulheres se unirem, né? O Centro Feminista 8 de Março representa muito bem a nossa classe feminina. Manu, eu quero que você coloque aí, por favor, o cartaz do evento de hoje, que a Camila Paula vai participar, que é sobre feminicídio. E toda vez que uma mulher, né, ela é agredida, ela é assassinada, ela tem aí qualquer situação, é um momento que a gente fica sem saber o que fazer. Essa semana, inclusive, teve um caso que a Adriana Mendes estava colocando aqui no programa Fora de Controle, de mãe e filha, né, que teve aí mais uma tentativa de assassinato. O cara já matou 2 no passado e tentou mais uma vez matar mais 2. Então, esses momentos como esses que vão acontecer na Faculdade de Enfermagem hoje, aqui no centro da cidade, pertinho do supermercado Cidade,
A Camila vai estar lá, mas vai estar outras pessoas que vão falar sobre isso, né, Camila? Isso, vai ser um espaço de debate, né? Principalmente, a ideia foi do pessoal de enfermagem, né? A galera de enfermagem sempre faz debates, todas as quartas-feiras lá, e o tema feminicídio, né, que vai ser debatido hoje, né? Vão estar lá professoras, estudantes de enfermagem, e é aberto ao público, então quem quiser pode participar, pode ir lá dar sua contribuição. E é muito importante que a gente, ao falar de feminicídio, que a gente não banalize, que a gente não ache que é mimimi, que a gente não ache que é exagero de mulheres ou exagero de feministas, porque são dados reais, são dados concretos. E quando a gente vai investigar, quando a gente vai ver o motivo da morte, a gente vê frases como não bati nela, bati no atrevimento dela, ela não quis me obedecer, ela não queria ficar comigo, pois se ela não ia ficar comigo, não ia ficar com ninguém. Então, quem nunca ouviu uma frase dessas? Verdade. Não é mentira, não é exagero, né? E a gente não pode esperar que aconteça com alguém da gente, com alguém da nossa família, com alguma amiga, né? Ou com a gente mesma. Então, para isso, a gente precisa dar visibilidade e falar que existe sim, existe essa violência, e essa violência, ela não é culpa de uma pessoa, de pessoas individuais, mas do machismo e do patriarcado, desse sistema, desse discurso, né, de desvalorização do nosso trabalho, desvalorização das nossas vidas. E desse medo que os homens têm do poder feminino. É impressionante, assim, a gente fica... Eu vejo a Camila Paula, conheço ela desde da faculdade, assim, vejo a luta dela, enfim, as transformações pelas quais ela passou, mas porque ela tem o poder feminino e ela quis fazer. Assim como outras mulheres, assim como, enfim, tantas outras que às vezes preferem realmente só agradecer, né, por vocês estarem lutando por todas nós. Mas você acha que esse poder feminino, aliás, por que você acha que esse poder feminino incomoda tanto? Porque, na verdade, existe uma situação de privilégio, né? A gente vive numa sociedade desigual. É desigual entre homens e mulheres, é desigual porque existem ricos e pobres, é desigual porque existe uma diferença entre negros e negras, é desigual por essas e muitas outras questões. E a sociedade ela se mantém nessa desigualdade. Então, a partir do momento em que a gente avança contra essa desigualdade, que a gente tenta diminuir essa desigualdade, isso mexe com quem tem privilégios. Então, as pessoas, por exemplo, que sempre tiveram muito dinheiro e sempre, por exemplo, tiveram a empregada que dormia dentro de casa e não pagavam nada extra e nem sequer assinavam sua carteira, essas pessoas têm raiva porque hoje tem que pagar, porque hoje a empregada tem que ter carteira assinada. Da mesma forma, isso acontece com os homens que, por exemplo, sempre estiveram à frente nos espaços de poder, né, de privilégios, nos espaços de decisão. E hoje em dia, por mais que a gente tenha ainda uma representação muito pequena das mulheres com relação aos homens na política, por exemplo, mas a gente vê que tem avanços. E que tem que dividir esse poder. E que não basta ser mulher, mas representar a pauta, trazer a luta da igualdade, né? Que isso que é importante. Então, na verdade, quem tem privilégio não quer abrir mão do seu privilégio. Por exemplo, o homem tem o privilégio de não ter obrigação de arrumar a casa, de lavar a louça ou de ser o responsável pela educação da criança. Por exemplo, existem muitos homens com esse privilégio. Não é que, mas eu faço uma vez no domingo, ou no sábado, ou não sei o quê. Não tenho, eles têm o privilégio de não ter que fazer isso todos os dias. Se eles não fizerem isso todos os dias, não é obrigação deles. É a culpa da mulher que não lavou, que não limpou, que não cuidou. Que não teve tempo para isso. Exatamente. Então, quem quer abrir mão de privilégio? Ninguém quer. Então, os homens, eles... reagem contra, e muitas mulheres também reproduzem o machismo. Eu não digo que são machistas, porque o machismo não é bom para elas, né? Da mesma forma que, eu sou uma trabalhadora assalariada, então eu não posso dizer que eu sou capitalista, porque eu não sou dona do capital, não sou dona dos bens de produção, né? Então, da mesma forma com as mulheres, nós não somos machistas, mas muitas vezes reproduzimos o machismo, porque é muito difícil nadar contra a corrente. Existe todo um sistema que nos diz o que nós temos que fazer desde que a gente nasce, desde a hora que a gente nasce, que diz que a gente tem que ficar em casa, que a gente não pode ir para o espaço público, que a gente tem que ficar no espaço privado. Isso faz com que a gente tenha mais medo de falar em público, isso
faz com que a gente tenha mais medo de assumir lideranças. Então, isso não é normal, não é algo que é fácil de derrubar, mas que é possível, né, através da auto-organização, através da educação, através de a gente lutar para que a gente tenha mais espaços, para que a gente tenha mais voz, para que a gente tenha mais formas de nos mantermos mais firmes e com a mente aberta também, de saber que nós podemos sim estar nesses espaços, nós não só podemos, como nós devemos, né? E isso que é muito importante para que a gente tenha um avanço nessa luta por igualdade, né? Porque a igualdade dizem que existe, mas ela não existe. Ela não existe. Desde a diferença salarial, que é algo mais concreto que as pessoas veem no dia a dia, né? Até mesmo a gente sair na rua, ter medo de sair com tal roupa, Verdade. de a gente estar andando na rua. Se eu estiver andando na rua e escutar passos atrás, se for uma mulher, meu Deus, eu agradeço demais, porque a gente sabe o medo que a gente tem. Verdade. Não é à toa. É verdade. E a Camila tem propriedade para falar sobre isso, porque ela vive não só essa realidade, assim como nós também, mas outras realidades que chegam ao Centro Feminista 8 de Março, que tem atividades, tem orientações que as mulheres podem ter por lá, né? Isso. Nós construímos um movimento chamado a Marcha Mundial das Mulheres. É um movimento internacional que atua em mais de 84 países, né? E a gente está sempre organizando grupos de mulheres, né? Na zona rural e também na zona urbana da cidade. E cada mulher traz sua história, traz sua vivência e não é algo de caso isolado, né? Se fosse um caso ou outro, mas não. Isso é algo que quando eu falo, eu sei que quem me escuta já viveu algo parecido ou conhece alguém que já viveu algo parecido. Então, não é algo que a gente não pode ignorar isso, né? Quando a gente faz atividades como o Café Feminista, debate lá no Centro Feminista, quando a gente faz encontros, reuniões, movimentos, né? O 8 de março, a gente sempre faz um grande 8 de março, sempre trazendo pautas nacionais, pautas locais, pautas da questão social mesmo, que a gente vive, porque tudo é assunto de mulher. Não é só sobre feminicídio, não é só sobre violência, mas tudo cabe à nossa pauta, porque nós vivemos em tudo. Nós não estamos numa bolha separadas, né? Tudo tem relação direta com as nossas vidas. Então, nós queremos ter direito ao nosso corpo, queremos ter direito às nossas vozes, queremos ter direito à igualdade, e para isso a gente se organiza, para isso a gente está na rua, para isso a gente conversa com as mulheres, com os homens também, para isso a gente está todos os dias batendo na tecla do quão é importante. Olha que bonito, olha que bom imaginar um mundo igual, né? Eu sei que quem tem privilégio é mais difícil de querer abrir mão, né? Mas se a gente consegue abrir mão de privilégio se a gente se coloca no lugar da outra pessoa, se a gente se coloca no lugar das mulheres e procura enxergar como no dia a dia a gente pode mudar isso, porque dá para mudar isso no dia a dia, sabe? E fazer isso é uma grande ferramenta, e eu não posso fazer só. O mais importante da luta feminista é que não é uma luta de uma mulher, de duas, de um grupo específico, mas é uma luta sistêmica, antissistêmica, na verdade. Então, para a gente destruir esse sistema que é tão rígido, tão embasado na desigualdade, a gente precisa trabalhar coletivamente, sabe? Tá aquele seu amigo falando besteira lá no grupo do WhatsApp, vai lá, fala com ele. Tem uma briga da família por causa disso. É importante que a gente fale, é importante... E por isso que a gente fala tanto no empoderamento das mulheres, porque como é mais difícil abrir mão de privilégios, então a gente vai ter que conquistar esses espaços, né, pela nossa auto-organização, pela nossa capacidade, pela nossa força que a gente tem. Camila Paula, muito obrigada pela sua disponibilidade, de ter vindo aqui falar conosco. Fique à vontade quando você quiser, precisar, enfim, para vir falar no nosso Tudo em Dia.